Querido Pai Celestial, nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Obrigado por tua bondade, por tua misericórdia, e obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. E embora tantos problemas existam no mundo em que vivemos, embora tantas situações constrangedoras nós temos passado e vivido, embora temos vivido momentos de temor, de medo, de incertezas, nós podemos confiar em Ti, de que mesmo não conseguindo ver o que vai acontecer à nossa frente, talvez por essa cortina que está diante de nós, esta escuridão que se aparece diante de nós, se apresenta diante de nós, nós temos certeza que do outro lado das altas ondas, o Senhor está ali, olhando para nós, cuidando de nós, dando todo o suporte necessário, nos fortalecendo para passar por essa tempestade e chegarmos ao outro lado com a certeza de que estaremos para sempre em um lugar onde não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, porque todas as coisas passarão. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos, mesmo à distância, de orarmos juntos, de intercedermos juntos e de nos colocarmos na Tua presença para aprender de Ti. E neste momento, nós queremos colocar na Tua presença alguns pedidos que foram feitos aqui e queremos colocar de forma especial a Dariete, cuida dela, da sua família, irmão Paulo também, que o Espírito Santo esteja sobre ele, cuidando da sua família também. Pedimos também pela Zuleika, pela cirurgia que vai fazer. Também pedimos pela Leoni, que tem pressa de uma cirurgia no joelho. Nós pedimos, Senhor, por todos aqueles que colocaram aqui os seus pedidos, né? Pela saúde de si mesmos ou pedindo pela saúde de outros. Nós rogamos, Senhor, que a Tua graça infinita esteja sobre eles. Nós rogamos, em nome de Cristo, que a Tua bênção, que a Tua unção esteja sobre cada um deles. Sobre cada um dos Teus filhos e filhas que fizeram seus pedidos aqui. Aqueles que guardaram no coração. Por favor, Senhor, abençoe a cada um, dando certeza e segurança de que o Senhor está com eles sempre. Nós queremos rogar, Senhor, a Tua presença neste momento para a compreensão da Tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine agora. E ao abrirmos a Bíblia, que nós, Senhor, possamos compreender o texto sagrado para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Nós lembramos daqueles que estão com o Covid, que o Espírito Santo esteja ali com eles, dando paz, tranquilidade e dando a cura, se for a Tua vontade. Pai amado, nós colocamos esses pedidos nas Tuas mãos, colocando toda a equipe médica diante de Ti, todos os enfermeiros, técnicos, toda a equipe administrativa dos hospitais e clínicas, que todos tenham sabedoria para lidar com esta pandemia que é desconhecida para todos. Por favor, Senhor, guia-nos nesta tempestade, por favor. Nos dê a Tua graça, nos dê a Tua unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 15.
ou melhor, capítulo 14. João capítulo 14, nós vamos começar aqui por este capítulo, nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 15, o 14 e o 15, vamos extrair algumas lições daqui que são bem importantes. Você viu aí na chamada que nós colocamos o título Orações Atendidas, Orações Atendidas. Provavelmente você já teve orações atendidas por Deus, não é verdade? Se você procurar um pouquinho ali, você vai ver que foram várias orações que Deus respondeu a você. Mas é bem provável que tenha algumas orações que não foram respondidas. É muito provável que você faça agora uma busca e tenha aí em mente, tal coisa eu pedi e não me foi atendida, não foi me dado isto. Bem, é possível também que você já tenha ouvido a seguinte afirmação que eu vou fazer agora, e é realmente uma afirmação. Deus atende todas as orações. Deus, preste atenção, Deus atende todas as orações. Como assim? Como se eu pedi tal coisa, orei por tal coisa, por aquele outro e não foi me concedido? Bom, Deus tem 3 maneiras de responder às orações. 3 maneiras. Primeiro, dizendo um sim de forma imediata. Você vai lembrar de várias ocasiões em que você orou e abriu os olhos da oração e Deus já estava respondendo. Nós temos um exemplo bíblico, né? Quando Daniel orava. No livro de Daniel nós vemos Daniel orando e enquanto ele orava, o anjo já vinha para trazer-lhe a resposta. E muitas vezes ele nem havia acabado de fazer a oração, o anjo já estava ali para respondê-lo. Não é? E outros exemplos mais que nós podemos ter, e volto a repetir, se você puxar na sua memória, você vai perceber quantas vezes Deus respondeu às suas orações de forma imediata, com um sim imediato. Coisas pequenas às vezes, mas que naquele momento Deus respondeu e foi uma grande bênção para você. Esta é a primeira forma de Deus responder uma oração, um sim imediato. A segunda forma de Deus responder uma oração é um sim, mas no tempo que Ele acha melhor. No tempo que Ele acha melhor. Exemplos na Bíblia nós temos vários também. Mas se você procurar mais uma vez aí no seu HD da memória, você vai relembrar, vai recordar muitas vezes que você orou e orou e orou e passaram-se dias, meses e até anos para então Deus responder a sua oração. E no momento certo, no momento exato, Deus te respondeu. No momento em que era realmente necessária aquela resposta. Que interessante isso, né? Eu tenho muitas experiências a respeito disso. E é por isso que hoje, quando eu oro, e Deus não me responde no momento da oração, eu sei que no momento certo Deus vai me responder. Então essa é a segunda forma de Deus responder nossas orações. A primeira é dizendo um sim imediatamente. A segunda é dizendo um sim, mas no tempo que Ele acha correto, que Ele acha importante. Porque Deus é o dono de tudo e Deus está no controle de tudo. Ok?
Mas há uma terceira forma de Deus responder nossas orações, que é dizendo um grande não. Às vezes, nós, quando oramos, nós somos iludidos pensando que as orações só podem ser respondidas e só são respondidas se forem respondidas de forma afirmativa. Às vezes de forma momentânea, já, aliás, no momento, de forma rápida, né? Nem esperamos muito tempo. Mas não, também é uma resposta. Quando alguém te fala alguma coisa, te pede alguma coisa e você não tem aquilo para dar, ou você não tem condições de fazer aquilo, você vai dizer não. E não é uma resposta. A grande questão é que às vezes a gente pensa que se nós nos dirigimos a Deus, e aí a gente sempre coloca assim, se Deus me ama, Ele vai me responder, porque Ele prometeu me responder. Aliás, há um texto na Bíblia que muitos usam, né? E nós podemos usar para reclamar, Senhor, tem que responder a minha oração, o Senhor prometeu. Então ali no capítulo 14 de João, olha aí que bacana esse texto aqui, ó. João capítulo 14 e o verso 14. João capítulo 14 e o verso 14. E diz assim, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esta é uma promessa de Jesus. Se me pedirdes, leio de novo com você. Se você tem aí sua Bíblia, João capítulo 14 e o verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então a gente coloca esse texto como dizendo assim, olha, Jesus disse que se eu pedir alguma coisa e pedir isso em nome de Jesus, em nome dele, ele vai fazer. Por que é que ele não está fazendo? Por que não está respondendo? Por que ele não responde a minha oração? Na verdade, Deus está respondendo, mas sempre do jeito dele. Sempre do jeito dele. Agora, olha que interessante esse verso aqui. Esse verso 14 que nós acabamos de ler, ele está dentro de um outro contexto. Não é simplesmente de um contexto de orar, pedir e ser atendido. Não é num contexto de apenas exigir que Deus faça em nós o que a gente quer, os nossos desejos, os nossos pedidos. Está dentro de um outro contexto. E olha só o verso 13. O verso 13 diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que interessante. Então Deus atende às nossas orações, sempre, sempre que for para honra e glória dele. Nunca para nossa glória, nunca para nossa honra, nunca para que nosso ego seja massageado. Sempre se for para a honra e glória de Deus. Esse é o contexto. Deus atende as nossas orações se elas forem um pedido para a sua honra e para a sua glória. Então o texto, volto a repetir, verso 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E olha que coisa interessante, esse texto, esses dois versos que nós lemos, eles estão inseridos dentro de um contexto quando Jesus está com os discípulos após a instituição da ceia, né, da Santa Ceia ali, naquela festa da Páscoa. Eles saem para o Getsêmani, onde Jesus foi entregue, né, foi traído ali com um beijo por Judas, então foi entregue. E antes de ser entregue aos soldados, Jesus está ali ensinando os discípulos ali no jardim do Getsêmani. E dentro desse contexto ele vai trazer palavras de conforto, palavras de ânimo aos discípulos, dizendo: não se turbe o coração,
Não fiquem atemorizados, não fiquem com medo. Eu vou para o Pai, eu vou para lá. Mas olha, crede em mim, crede em Deus, crede em mim. Crede. Creiam no que eu estou ensinando, creiam no que eu estou falando e creiam no que eu vou falar agora. Na casa de meu pai há muitas moradas, não fiquem tristes. Eu vou preparar um lugar e vou voltar para buscar vocês. E então a pergunta que Filipe faz, diz assim, Senhor, ali no verso 8, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E então Jesus vai dizer assim, ó, não crês, verso 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha que interessante. O que Jesus está querendo ensinar aqui e a lição que traz para nós hoje, com respeito à oração, com respeito ao pedido, com respeito a Ele atender às nossas orações. Jesus veio nos mostrar que Ele, ao ser o Deus encarnado, Ele veio para mostrar a glória. E aqui nesse caso, Ele está falando assim, a glória do Pai. Eu vim para mostrar quem é Deus. Eu vim para mostrar o caráter de Deus. Tudo que eu faço é para a honra e glória do Pai. Tudo que eu faço é para que o Pai seja glorificado. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, diz o verso 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, eu faço as mesmas coisas que a divindade faz, que o Deus do céu faz. E aqui Jesus está falando não como Deus, está falando como homem. Ainda que esse mistério é incompreensível por nós e que vamos estudá-lo pela eternidade, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E ele está dizendo assim, como homem, eu estou fazendo as coisas pelo poder que eu recebo do céu. E tudo que eu faço é porque eu estou no Pai, eu estou em Deus, eu estou com Deus. Então tudo que eu faço é em nome de Deus, é para honra e glória do Pai. Interessante, é nesse contexto que então ele vai dizer, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder. Por quê? Para que o Pai seja glorificado. E agora ele transporta esses pedidos, olha, eu faço as coisas para honrar o Pai. Quando eu for ao céu e eu voltar a receber todo o governo nos céus e na terra, tanto é que quando Jesus sobe ao céu, depois da sua morte, né? Depois da sua ressurreição, aliás, ele volta ao céu, ele sobe ao céu, aceita o seu sacrifício, ele retorna à terra para preparar os discípulos, né? Para então, após esse momento, 40 dias depois, ele retornar definitivamente ao céu. Então, nesse período, ele fica preparando os discípulos e nesse momento ele vai chamar os discípulos para serem suas testemunhas, para serem aqueles que vão proclamar o Evangelho, a grande comissão ali de Mateus capítulo 19, aliás, capítulo 28, e no verso 18 desse capítulo ele vai dizer, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, dentro desse contexto, ele diz assim, quando eu for para o céu, quando eu retornar ao céu para dar continuidade a todo o processo do plano da salvação, o processo como intercessor e tudo mais, vocês vão pedir a Deus em meu nome. Peçam ao Pai em meu nome e eu vou dar a vocês. Por quê? Porque vocês vão glorificar a Deus com esse pedido. A pergunta que a gente faz então sempre é, os nossos pedidos, eles são para a honra e glória de Deus? As coisas que nós pedimos, nós queremos tanto que Deus responda de forma afirmativa,
e na maioria das vezes de forma imediata, não é? Mas a pergunta que nós temos que fazer é exatamente essa. Isso que eu estou pedindo é para a honra e glória de Deus? É para honrar a Deus? Ou é para o meu ego ser amassageado? Ou é para que eu esteja em evidência? São boas perguntas para refletirmos, não é? São boas perguntas. Então esta é a pergunta chave. O que eu estou pedindo é para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, o texto diz, vai ser dado a você, vai ser respondida a sua oração. Afirmativamente, se é para a glória de Deus, vai ser atendida a sua oração. Interessante isso? Interessante isso. O segundo texto que eu quero ler com você, segunda reflexão aqui dentro desse contexto de orações atendidas, está no capítulo 15 agora. E mais uma vez o capítulo 15 de João vai falar sobre permanecer em Deus, permanecer em Cristo, para a honra e glória de Cristo, para a honra e glória de Deus, mas agora permanecer em Deus. Isso é importante. Então, dentro desse contexto do capítulo 15, vocês sabem muito bem, capítulo 15 vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se você permanece em mim, você dá muitos frutos e assim por diante, sem mim nada podeis fazer, né? Todo esse contexto. E olha só o verso 7 do capítulo 15 de João, vai dizer assim, ó, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha que interessante. Como é possível, então, dentro da primeira resposta, como é possível que nossas orações possam ser atendidas se elas forem para a honra e glória de Deus? Então, como é possível que a minha oração, o meu pedido seja para a honra e glória de Deus? Como é possível isso? O verso 7 do capítulo 15 responde, se permanecermos em Cristo e as suas palavras, isso, a palavra de Deus, e as suas palavras permanecerem em nós, então, conhecendo a sua vontade através da palavra de Deus, nós vamos pedir coisas que estão de acordo com a sua palavra, portanto, são coisas para a honra e glória de Deus. O segundo ponto desta reflexão sobre como nós podemos ter as nossas orações atendidas de forma afirmativa é se nós pedirmos de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Tiago vai dizer, olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem para benefício próprio, vocês pedem para se engrandecer. É por isso que vocês não recebem, diz o apóstolo Tiago, não é? Agora, quando nós pedirmos para a honra e glória de Deus e pedirmos segundo a sua vontade, declarada na sua palavra, podemos ter certeza que as nossas orações serão atendidas. Interessante? Olha só, leio de novo o capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se pedirmos de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, Sabe uma coisa interessante? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, pastor, mas eu tenho orado muito a Deus por essa situação, por essa questão, assim. Eu tenho certeza que Deus vai me responder. Eu tenho certeza que Deus está me respondendo. Agora, vou colocar aqui um exemplo.
o que acontece muito, e não estou aqui citando um caso específico ou outro caso específico, porque são vários casos nesta mesma direção. E me permitam usar este exemplo, que é um exemplo muito corriqueiro dentro das igrejas hoje, dentro da nossa igreja. E eu estou me dirigindo, logicamente, estou comentando algo que acontece dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Bíblia fala, não os uneis em jugo desigual. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos encontrar esta orientação. Não vos uneis em jugo desigual. E ali fala assim, com os incrédulos. E me parece que há uma... E não é o nosso tema aqui, ok? Não é o nosso tema falar sobre isso, nós vamos falar disso em outro momento, mas eu só estou pegando um exemplo. O que é jugo desigual, o que é ser incrédulo ou não, nós vamos discutir em outro momento, de forma mais ampla. Mas o texto está dizendo assim, se a pessoa não crê como você crê, estamos falando de união de duas pessoas com ideologias, com teologia, com doutrina diferente. Ou seja, se o casamento, se a união entre duas pessoas deve ser feita por Deus de forma especial, específica, e a maior união não é no civil, mas é a união que Deus faz, a bênção de Deus, é lógico entender que Deus espera que nós nos casemos, que nós nos relacionemos com pessoas que têm os mesmos credos que nós. Isto é o jugo desigual, aliás, contrariamente a isso, é o jugo desigual, certo? E as pessoas me procuram e dizem, mas pastor, Deus, eu estou orando. A pessoa não é da mesma religião, a pessoa às vezes nem crê em Deus, às vezes a pessoa nem frequenta igreja nenhuma. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta. Eu estou orando e eu sei que Deus vai me responder. Queridos, se a Bíblia já disse que não é para fazer isso, Deus não vai te responder a sua oração. Por quê? Porque Deus já falou, já está revelado. Já está revelado. Não há necessidade de se debater e de ficar dizendo, não, mas quem sabe Deus dá uma chance, quem sabe Deus muda de ideia. Não, as nossas orações não é para que Deus mude de ideia. As nossas orações, e inclusive a insistência com as orações, é para que nós sejamos preparados e moldados. É para que nós deixemos morrer o nosso eu. É para que nós destronemos o egoísmo, o orgulho, não é? Então, querido, a Bíblia diz, se as minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, é lógico supor que ao orarmos de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra e que isto seja para a honra e glória de Deus, Deus vai conceder o nosso pedido. Deus vai responder à nossa oração. É por isso que o texto é enfático em dizer, primeiro, se for para a honra e glória de Deus, vocês vão pedir o que quiserem que eu vou responder, eu vou dar para vocês. Agora, mais uma vez, se as minhas palavras estiverem em vocês e pedirem de acordo com as minhas palavras, pedireis o que quiserdes, e isto vai acontecer. Por quê? Porque vai estar de acordo com a palavra de Deus, vai estar de acordo com a vontade de Deus, vai ser para a honra e glória de Deus. Amém por isso? Amém? Há outros exemplos que nós poderíamos citar, mas nós estamos citando apenas um, para a gente entender dentro do conceito e do contexto aqui, o que é orar e receber. Orar através da vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus, segundo o que está escrito, o que está revelado. O que está revelado. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Há poucos dias atrás, eu recebi um pedido de oração para um casal de jovens.
Esse casal de jovens, ele creio que com uns 17 anos e ela com 14, 13 para 14 anos, mais ou menos. Ele, um jovem adventista, envolvido nas coisas da igreja ali, mas certo dia decidiu ir visitar junto com esta amiga uma outra denominação, uma outra igreja, a qual ela pertencia, ou a qual ela pertence. E lá, neste culto que eles estavam participando, o pastor, e com muito cuidado e com muito respeito aos grandes homens de Deus e mulheres de Deus, um falso pastor, disse que Deus estava revelando a ele que este jovem, ou este adolescente de 17 anos, deveria se casar com esta outra adolescente de 13, 14 anos, porque Deus estava mostrando e esta era a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Os dois se casaram. Como vai ser esse casamento? 2 crianças casadas. Porque um pseudo-pastor, um falso pastor, revelou algo. Quando a Bíblia nos apresenta princípios e conceitos de um relacionamento de casamento de forma madura, de forma consciente, de forma racional, é por isso que os apóstolos lá em Atos, em outros, Paulo chegou a dizer o seguinte: ainda que os anjos aparecerem a vocês, pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da palavra, seja anátema, disse o apóstolo Paulo. O que é anátema? Seja rejeitado como coisa diabólica. Não é a palavra de Deus que está revelando. Interessante? É para a gente refletir um pouco. A respeito disso. Então, primeiro conceito das orações atendidas é que seja para a honra e glória de Deus. O segundo conceito é que seja conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. E o terceiro e último que eu quero mencionar aqui com vocês está ainda no capítulo 15 e agora o verso 16. Capítulo 15 de João e agora o verso 16. E diz aqui o texto bíblico assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Mais uma vez, uma promessa com uma frase, uma expressão específica aqui, quando diz assim: tudo quanto pedirdes vai acontecer. Qual que é o terceiro conceito? Se for para frutificar, de forma que os nossos frutos sejam constantes, que os nossos frutos sejam permanentes, para a honra e glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, e para que nós possamos produzir frutos, para que seja uma bênção não só para nós, mas para os outros também. Para que estas orações atendidas, estas bênçãos alcançadas, sejam também distribuídas, sejam também uma bênção para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para as pessoas conhecerem através de nós quem é Deus. Para que as pessoas conheçam através de nós
através destas bênçãos que recebemos, o evangelho da salvação em Cristo Jesus. É interessante isso? Queridos, volto a repetir aqui o texto do capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, vos envio, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que nós sejamos uma constante, um constante produzir de frutos para a honra e glória de Deus, para pregar a mensagem a todas as pessoas no universo, no mundo inteiro, para que todos conheçam através das bênçãos que nós recebemos, conheçam quem é o nosso Deus, quem é o nosso Deus. Interessante? E aí então repete a mesma expressão que já lemos nos 4 versos, aliás, não só nos 3, mas nos 4 versos, capítulo 14, verso 13 e 14, capítulo 15, verso 7 e agora o capítulo 15, verso 16, a fim de que tudo, e você percebeu aqui que em todos os textos, a palavra tudo aparece de uma maneira muito especial. Tudo quanto pedirdes em meu nome, se for para a glória de Deus, se for segundo a sua vontade revelada na sua palavra, se for para abençoar outras pessoas, então tudo será concedido a nós. Amém? Amém por isso? Amém. Amém. Por isso, queridos, nós precisamos orar de uma maneira altruísta e não egoísta. Precisamos rogar a Deus, sim. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina a insistir na oração. A insistir na oração. E veja, queridos, quando Deus pede para que insistamos na oração, não é para mudar, como eu já falei aqui, não é para mudar o pensamento de Deus, não é para mudar a forma como Deus vai ver você, não é para mudar o coração de Deus, não é para mudar o sentimento de Deus, não é para mudar os planos de Deus, não. A insistência na oração é para mudar a nós mesmos. Quanto mais tempo passamos em oração, quanto mais nos colocamos na presença dele em oração, mais nós vamos passar a depender de Deus, mais vamos passar a conhecer a Deus, mais nós vamos confiar em Deus. Portanto, se nós passamos a confiar em Deus e a conhecer Deus, através da sua palavra, através de um relacionamento íntimo com ele, nós vamos ter certeza de que ainda que ele diga não, uma resposta que é não, lembre-se, não também é uma resposta. Ainda que ele diga não, ele está dizendo não porque ele sabe o que é melhor para nós. E isto só nós vamos aceitar se nós confiemos completamente nas mãos dele. E só nós vamos confiar completamente em Deus se nós o conhecermos e se permanecermos nele, lendo a sua palavra, conhecendo a sua palavra e orando de acordo com a sua vontade. Só nós vamos confiar em Deus se tudo que nós pedirmos for para a honra e glória dele. Amém? Amém por isso. É fantástica esta explanação da palavra de Deus a respeito da oração. É lógico que não é o fim do tema, não é? A gente não esgota o tema aqui, é apenas uma pontinha, apenas um sinalzinho do que é a oração em toda a Bíblia, não é? Mas eu creio que nós precisamos compreender a respeito disso para a gente ficar mais confortáveis, para a gente ficar mais tranquilos, mais confiantes.
Não relaxar, lógico, eu já orei, deixei nas mãos de Deus e se ele não me respondeu, então é a vontade dele. Se disse não, então é isso mesmo. Mas o quanto você orou? Lembre-se mais uma vez, insistir na oração não é para mudar o coração de Deus, mas é para mudar o nosso coração, é para mudar a nossa forma de ver Deus. É para nos mantermos mais intimamente conectados a Ele, certo? Eu quero concluir esta meditação com vocês nesta noite. Eu quero concluir com um texto bem interessante de um dos meus livros favoritos, da escritora e nós, como Adventistas do Sétimo Dia, que acreditamos e cremos no dom profético de Ellen White. Ellen White não foi apenas uma escritora, assim cremos nós, os Adventistas do Sétimo Dia. Ela não foi apenas uma escritora, uma grande mentora, uma grande intelectual, como há pouco tempo atrás, inclusive, na revista Times, nos Estados Unidos, saiu ali uma reportagem onde mostrou os 100 maiores influenciadores americanos do último século, do século passado. Os 100 maiores influenciadores americanos do século passado. E entre os 100 na lista estava ali Ellen White. Uma mulher que foi usada por Deus como a profetisa do Senhor. O seu livro Caminho a Cristo, um dos meus livros favoritos. Tenho vários dela, mas esse é um dos livros favoritos. Recomendo a leitura, Caminho a Cristo. Na página 69, ela nos aconselha a seguinte coisa: consagrai-vos a Deus pela manhã. Presta atenção nessa declaração, nesse conselho que é fantástico. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Vossa primeira tarefa. Sabe, queridos, não há como fugir dessa realidade. Quando a gente diz assim, não, mas depois eu oro, depois eu faço o meu momento de meditação, durante o dia eu escolho um momento, querido, você não vai mais conseguir fazer. Primeiro, que você vai estar tão ocupado com tantas coisas que você não vai ter mais o tempo, e mesmo que tenha um tempinho, não vai ser mais tempo de qualidade com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Satanás vai fazer de tudo para que você não mantenha comunhão com Deus, porque se você não tiver comunhão com Deus, você não vai conhecê-lo, você não vai confiar nele, não vai conhecer a sua vontade. Então vai virar uma bagunça a sua vida, né? Então Satanás vai colocar um monte de coisa diante de você para você não ter tempo para Deus. E o terceiro ponto, e é o principal de tudo aqui, é que antes de fazer qualquer coisa da sua agenda, você precisa se consagrar a Deus e, na sua oração, levar em consideração alguns pontos. Veja o que ela escreve. Seja a vossa oração, aspas, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Olha que conceito interessante deste pedido especial. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. A primeira coisa que a gente faz de manhã é dizer, Senhor, eu tenho uma agenda para hoje, eu tenho planos para hoje, mas eu quero entregar todos esses projetos, toda esta agenda, todos os meus afazeres, minhas tarefas, eu quero entregar nas tuas mãos, deponho aos teus pés. Olha que interessante, isso é lindo, isso é lindo. Usa-me hoje em teu serviço. Ó, tudo que pedirdes em meu nome, para que seja para honra e glória do Pai, para que seja em honra e glória de Deus, vos será concedido. Usa-me para a tua honra e tua glória. Usa-me para o teu serviço.
Usa-me para que pessoas possam te encontrar através de mim, através dos meus atos, através das coisas que vão ser realizadas hoje. Mas permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Uau! Isso é fantástico. Esta declaração, esse conselho aqui é demais. Volto a ler. Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa, seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me, Senhor, em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária, diz ela. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Cada manhã. A nossa consagração não é de hoje para amanhã. Eu me consagrei hoje e ele vale essa consagração para amanhã. Não, cada dia temos que nos consagrar a Deus. Submetei-lhes todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar. Olha que interessante. Submetei-lhes todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Se cumpra nosso desejo ou não, de acordo com a vontade, de acordo com a sabedoria, de acordo com a presciência e a onisciência do nosso Deus celestial. Queridos, nós precisamos compreender o assunto da oração como um momento em que nós dedicamos e entregamos nossa vida nas mãos de Deus para que Ele cumpra em nós os seus planos, os seus projetos. Os nossos projetos devem ser entregues nas mãos dEle para que seja feito de acordo com a sua vontade. É por isso que em toda oração, querido, apesar de a gente clamar às vezes na angústia, e Davi vai nos dar essa dica, olha, na angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu, é clamar mesmo. Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu preciso desta bênção, bênção de restauração, bênção financeira, bênção de um trabalho, bênção emocional, bênção na família. Senhor, eu preciso disto. Mas, Senhor, faça a tua vontade. Porque, de fato, eu acho que é este o melhor, mas o Senhor é soberano na sua sabedoria. O Senhor sabe o fim desde o princípio, por isso, Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Que sejamos nós envolvidos e impulsionados para orar sempre com este conceito, que seja para a honra e glória de Deus, que seja segundo a sua vontade e que seja para abençoar outros através dos frutos que nós vamos permanentemente produzir. Então o texto nos confirma: tudo quanto pedirdes em meu nome, dentro deste propósito, vai ser concedido a você. Oremos mais, nos entreguemos mais a Deus e deixemos Deus agir em nossa vida de uma maneira poderosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a certeza de que as suas orações são respondidas de acordo com a vontade dEle. Sim, imediatamente. Sim, mas num tempo maior, num tempo posterior ao que nós achamos que tem que ser, porque é no tempo de Deus, e não. Por quê? Porque Deus sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. Confiemos nesse Deus. É fácil? Não. É por isso que precisamos sempre nos colocar na presença de Deus para dizer: Senhor, molda a minha vida, molda o meu caráter, de acordo com a tua vontade. Entreguemos nossos planos nas mãos de Cristo. Entreguemos nossa vida, a saúde, nas mãos de Deus.
Ele sabe exatamente como cuidar de nós, se nós confiemos completamente nele. Ele sabe exatamente o que é melhor para nós, se nós assim deixarmos que ele haja em nós da maneira correta. Enquanto você toma aí a sua decisão de permanecer nele, de orar segundo a sua vontade, de confiar na resposta que ele vai dar, eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por tua graça infinita, muito obrigado por esse tema tão empolgante, tão importante para a compreensão nossa. Obrigado, Senhor, por nos dar a certeza de que o Senhor nos ouve e que o Senhor responde à nossa oração, mesmo que seja com um não, mesmo que seja depois, ou ainda que seja um sim imediato. O Senhor sempre vai ouvir, estar com os ouvidos inclinados para ouvir o desejo do nosso coração, para ouvir a nossa petição e para nos encaminhar. Senhor Deus, nos ajude a cada dia a confiar inteiramente em Ti, a deixar que os Seus planos se cumpram em nós, que os nossos planos sejam entregues nas Tuas mãos para serem conduzidos e executados através da Tua sabedoria, que em tudo nós Te glorifiquemos e que tudo seja pedido e seja feito de acordo com a Tua palavra, revelação da Tua palavra, segundo a Tua vontade, e que seja para abençoar outros, para que as pessoas conheçam através de nós e através destas bênçãos que nós recebemos, sejam também alcançadas pela salvação em Cristo Jesus. Nos ajude a nos colocar na Tua presença na primeira hora da manhã, para sermos dirigidos durante o dia pela mão sábia, pela mão poderosa da providência divina. Rogamos estas bênçãos sobre cada um desses que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.